Olá, sejam bem-vindos! Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender mais sobre o tema e quem sabe até mesmo trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação em proteção de dados. E o tema de hoje é medidas de segurança e boas práticas aplicadas na Lei Geral de Proteção de Dados. Para a gente começar a falar sobre o assunto, a gente precisa pensar nos pilares da segurança da informação, que é a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade. Esses três pontos devem ser aplicados aos dados pessoais que a empresa trata quando a gente estiver falando da segurança da informação, da segurança desse banco de dados pessoais. A confidencialidade tem por objetivo o quê? Permitir que os dados pessoais se mantenham confidenciais. Então, é impedir que pessoas não autorizadas tenham acesso a esse banco de dados e tenham acesso a essas informações. A disponibilidade tem por objetivo fazer o quê? Que os dados estejam ali disponíveis para serem usados quando for necessário. Então, tem como objetivo evitar a perda ou a destruição de dados de forma indevida, acarretando ali numa perda do seu próprio banco de dados. E a integridade tem por objetivo manter os dados, as informações de forma íntegra, correta. Então, tem como ponto principal evitar que pessoas não autorizadas modifiquem aquele banco de dados ou pessoas autorizadas modifiquem de forma indevida aquele banco de dados. Então, a ideia da segurança da informação é manter esses três pilares, promover mecanismos que esses três pilares sejam observados em relação ao seu banco de dados quando o assunto for tratamento de dados pessoais. Então, a LGPD, quando trata sobre o tema segurança da informação e boas práticas, ela tem exatamente por objetivo evitar algumas ações quando relacionadas ao tratamento do dado pessoal, quando relacionadas à segurança do banco de dados, dos dados pessoais. Uma dessas ações que ela se pretende evitar que aconteça, proteger, é de um acesso não autorizado, ou seja, pessoas que não tenham autorização acessem aquele banco de dados. Um exemplo prático disso pode ser um empregado que não tenha liberação para ter acesso àquele determinado banco de dados, mas utiliza de uma credencial de um colega de trabalho que tem essa autorização para ter acesso a áreas restritas. Então, ali a gente está diante de um caso de uma pessoa não autorizada tendo acesso a um banco de dados. E isso tem como objetivo o quê? Exatamente observar, garantir a confidencialidade desses dados pessoais. Outra ação que se pretende proteger dos dados pessoais é a destruição ou a perda desse banco de dados. A destruição é exatamente o dado sumir, Você não ter mais ali o dado, é destruir o dado, ele não está mais acessível. E a perda é quando isso acontece de forma involuntária. Então, se você tem um banco de dados físico, por exemplo, e o estabelecimento pega fogo ou é inundado numa enchente, você perde aquele banco de dados. Ali, então, você está deixando de observar o quê? Exatamente a disponibilidade daqueles dados. Então, o objetivo é garantir que aqueles dados estejam ali disponíveis para serem usados quando necessários. Outra ação que se pretende proteger com a segurança da informação é a alteração desse banco de dados, que seria a modificação desses dados por pessoas não autorizadas ou a modificação por pessoas autorizadas, mas de forma indevida, uma alteração indevida nesse banco de dados. Um exemplo que a gente pode dar um exemplo prático é um fraudador que entra num determinado banco de dados e altera os dados pessoais ali, as informações dos dados,
para aplicar golpes, por exemplo. E o objetivo de se evitar essa modificação do dado pessoal é exatamente garantir a integridade daquele dado pessoal, que aquele dado esteja correto para quando da sua utilização isso não cause nenhum prejuízo tanto ao titular de dados quanto ao agente de tratamento. Outra situação, outra ação que se pretende proteger com a segurança da informação é a comunicação desses dados, é a revelação, a exposição desse banco de dados. Um exemplo prático, um hacker que tem acesso a um banco de dados, sequestra um banco de dados e expõe esses dados na internet, por exemplo. Isso é uma exposição desse banco de dados do agente de tratamento. E mais uma vez o objetivo aqui é se proteger, se garantir a confidencialidade desses dados pessoais. Então veja que todas as situações que a LGPD traz são situações realmente onde se expõe, né, onde se quebra a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade desses dados pessoais. Então, vejam que a intenção da LGPD é exatamente garantir esses 3 pilares da segurança da informação quando ela fala sobre a segurança e as boas práticas em relação ao tratamento dos dados pessoais. E a LGPD também diz que os agentes de tratamento têm que adotar medidas de segurança pautadas em medidas técnicas e medidas administrativas. As medidas técnicas estão ligadas realmente à área da tecnologia da informação. Então, você vai contar aí com a ajuda de recursos de TI e com a ajuda de profissionais de tecnologia da informação também. Aí entram softwares, recursos informáticos, uma equipe, né, um suporte por trás. E também as medidas administrativas vêm em conjunto com as medidas técnicas. E as medidas administrativas já são questões internas de dentro da empresa. Vai girar ali no âmbito da administração, da gerência da empresa. Então, você vai incluir as medidas jurídicas, né, as questões jurídicas que você vai analisar para garantir essa segurança dos dados pessoais. Você vai criar ali as políticas internas dentro da empresa para que seja garantida a segurança do tratamento dos dados pessoais naquele agente de tratamento de dados pessoais. E a ANPD, ela vai dispor sobre os padrões técnicos mínimos que devem ser utilizados para se garantir a segurança da informação. Ela não vai, obviamente, impor a adoção de todas as medidas existentes, porque, obviamente, isso inviabilizaria o tratamento de dados pessoais por todas as empresas, e até porque também é impossível você garantir 100% de segurança da informação, seja ela física, né, seja a segurança da informação relacionada ao meio físico ou ao meio digital. A gente sabe que o desenvolvimento tecnológico é muito alto, então o tempo todo a tecnologia está se desenvolvendo, está se amadurecendo e criando novos mecanismos, tanto de segurança também, mas quanto de invasão. E também no meio físico a gente está aí sujeito às intempéries da natureza. Pode acontecer uma chuva e inundar, pode acontecer um desastre e você perder todo aquele seu banco de dados físicos também. Mas ela traz aqui alguns requisitos que ela vai, né, utilizar no momento de pedir, de fazer essa requisição de segurança da informação. Vai levar em consideração, então, o primeiro ponto, que é o que? A natureza do dado pessoal que é utilizado para o tratamento daquele dado, né? A natureza do dado pessoal tratado. Então, se foi um dado pessoal sensível, ali a gente precisa de níveis de segurança mais sofisticados, de uma maior segurança.
Vai levar em consideração também o quê? A característica da forma que é feito o tratamento, do motivo, da finalidade do tratamento do dado pessoal. Então, se aquele dado pessoal está sendo tratado para criar um perfil de comportamento do consumidor, esse tratamento, esse banco de dados também vai precisar de uma segurança da informação maior, de mecanismos de segurança mais sofisticados. E também ela vai levar em consideração a situação atual, o estado atual da tecnologia. Você não pode exigir, você não pode utilizar mecanismos defasados e você também não pode exigir que se utilize mecanismos que sequer existem hoje em dia, que ainda vão ser criados ou que estão em fase de desenvolvimento. E para ilustrar uma situação de questão de segurança da informação, eu trouxe para a gente discutir aqui, para a gente expor a situação, um problema que aconteceu, né? Foi até uma multa que foi aplicada num centro médico hospitalar, num centro hospitalar Barreiro Montijo, um hospital de Portugal. Então, esse é um caso de aplicação do GDPR, não de LGPD, mas pela semelhança, né, dos critérios ali, pela semelhança não, pela identidade da matéria tratada, né, pelo fato da LGPD ter sido baseada no GDPR, então a gente traz essas situações de fora para a gente estudar e também para a gente discutir o que se aconteceu, o que vai se acontecendo ali nos casos concretos. E o caso desse hospital, ele recebeu uma multa de 400 mil euros por se identificar a ausência de mecanismos de segurança da informação, tanto de medidas técnicas quanto de medidas administrativas. Então, ali se identificou, nesse caso, não chegou a acontecer um incidente de segurança, só se foi percebido mesmo a ausência desses mecanismos. E o que se verificou ali nesse hospital? Não existia regra para a criação de usuário para o sistema do hospital. Então, chegava um novo empregado no hospital, um novo médico, enfermeiro, enfim, se criava uma senha, um login e senha de acesso para o sistema de forma totalmente aleatória, sem nenhum requisito, sem nenhuma segmentação de acesso. Não havia definição de nível de acesso, então um médico tinha o mesmo acesso que um enfermeiro, que tinha o mesmo acesso que um recepcionista, que tinha o mesmo acesso que um técnico, todo mundo tinha o mesmo acesso a todos os dados. Então não se tinha essa definição de acesso. Todos os empregados desse hospital tinham acesso a todo o banco de dados que tinham nesse sistema. Então, você vê aí que fica muito fragilizado, porque se quebra a confidencialidade dos dados pessoais e se põe em risco também a disponibilidade dos dados pessoais e a integridade dos dados pessoais, porque se você não tem um controle de quem acessa, qualquer pessoa pode acessar, qualquer pessoa pode utilizar de maneira indevida e acabar por se perder aquele dado pessoal, e qualquer pessoa pode alterar aquele dado pessoal também. E um outro ponto, talvez até mais grave do que essa falta de limite de acesso, de delimitação de acesso, era o fato de que, na época que se analisou nessas questões de segurança da informação no hospital, existiam 290, uma média aí de 300 empregados ativos, né, de 300 empregados trabalhando no hospital, enquanto que tinha cerca de 1.000 logins ativos. Ou seja, o que isso mostra? Que, na verdade, nunca se cancelou nenhum
login de nenhum empregado que trabalhou ali naquele hospital. Então, um médico que já parou de trabalhar lá continuava tendo acesso ao banco de dados com o mesmo login e senha. E isso bota em grande risco todo o banco de dados, porque além de você não ter segmentação de acesso das pessoas ativas que estão ali dentro do hospital, pessoas de fora também têm acesso àquelas informações. E o hospital não consegue controlar como que esse acesso acontece, porque não tem nenhum registro de como isso acontece. Então, esse é um caso bem significativo de questão de segurança da informação, traz diversas falhas e traz um ponto importante no sentido de que você precisa colocar em prática o princípio da segurança, manter a segurança do seu banco de dados. Ainda que não tenha acontecido nenhum incidente de segurança, o fato dele estar exposto ao risco dessa forma já gerou uma multa, uma condenação ali, uma punição para essa empresa, para esse agente de tratamento. A LGPD também prevê que os agentes de tratamento de dados pessoais, eles têm que utilizar no tratamento, nas operações de tratamento de dados pessoais, sistemas que atendam a requisitos de segurança, padrões de boas práticas e governança e aos princípios da LGPD. Os princípios da LGPD já são de fácil visualização, porque são aqueles que estão ali no artigo 6º da lei, que é a boa-fé, finalidade, necessidade, adequação, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, não discriminação e responsabilidade e prestação de contas. Então, você consegue verificar se aquele sistema está atendendo os princípios da LGPD. Mas, se ele está atendendo a requisitos de segurança e a padrões de boas práticas e governança, fica mais difícil de você identificar porque são temas abrangentes, são termos abrangentes. Então, o que é requisitos de segurança? O que são padrões de boas práticas e de governança? Então, para você verificar se o sistema está cumprindo esses dois pontos, você vai ver o quê? Requisitos de segurança. Você vai precisar saber se aquele sistema protege os dados de situações que coloquem em risco os 3 pilares lá da segurança da informação, que é a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade do dado pessoal. Os padrões de governança e os padrões de boas práticas e governança são o quê? São políticas que você coloca dentro da empresa que atendam normas técnicas. Por exemplo, a gente tem algumas normas técnicas que tratam sobre o assunto de segurança da informação na ISO, na ABNT. Você cria ali políticas internas sobre como garantir essa segurança da informação, pensar sempre no privacy by design, trazer aquilo ali dentro da estrutura da empresa, no tratamento do dado pessoal. Você faz o que? Treinamento dos empregados para que eles tratem os dados de forma segura. Você cria os contratos prevendo ali as questões de confidencialidade, cria os termos de confidencialidade. Então, esses são os mecanismos onde você vai tentar preencher ali os requisitos de segurança e os padrões de boas práticas e governança. E eu trouxe para a gente exemplificar algumas situações onde a gente pode colocar em prática questões ligadas à segurança da informação. Obviamente que eu estou trazendo exemplos e que muitos deles você vai precisar aí de um suporte de TI, se não for essa a sua área, porque cada um tem a sua expertise, e também você vai aplicar de acordo com cada caso concreto. Então, um exemplo de mecanismos de segurança que a gente pode citar é uma blindagem do servidor, Você criar ali mecanismos de proteção no seu servidor,
Então aí você vai precisar desse suporte do TI. Você vai vai implementar um conjunto de ações que deixam o servidor protegido. Só que aqui também a gente tem que pensar num outro ponto. Cuidado para que converse com o TI, tome cuidado para que você não coloque tantos mecanismos ali de segurança que acabem por inviabilizar as funcionalidades dos sistemas que você usa dentro da empresa, né? Então tome cuidado isso para não prejudicar a empresa na qual você está fazendo a consultoria. Você pode pensar também em mecanismos de proteção da estação de trabalho. Então, assim, senhas para acesso, para ligar os computadores, né? A segmentação de acesso de cada empregado dentro da empresa. E pense também em mecanismos de segurança, principalmente para aquelas pessoas que trabalham de home office ou que tem o notebook que carrega esse aparelho de trabalho, que tem que se movimentar com ele, porque o notebook corre o risco de ser roubado, corre o risco de se conectar a uma rede de internet que não tenha segurança. Então pense também em mecanismos nesse sentido. Você tem que colocar o quê? Você pode colocar um dispositivo que rastreie o notebook ou que peça uma senha para entrar e tenha aquele mecanismo de autenticação em 2 etapas para você dar maior segurança em caso de roubo ou extravio desse notebook. Crie uma política de utilização desses materiais, né? Desses materiais de trabalho, de notebook ou de telefone celular. Crie mecanismos de conexão segura dentro desses aparelhos. Outro exemplo de mecanismos de segurança também, criptografia. Você pode utilizar criptografia para dar maior segurança ao seu banco de dados. Antivírus também é um bom meio de você garantir a segurança do seu banco de dados, mas lembre-se de que o antivírus tem que sempre estar ativo, sempre estar atualizado e ter uma periodicidade de varredura dentro dos aparelhos onde eles estão instalados. Crie uma política de senhas também para os empregados. Não tenha a mesma senha para vários sites ou vários recursos. Altere as senhas de forma periódica. Crie ali a periodicidade de alteração de senha. Utilize aplicativos de gerenciamento de senhas para que você não coloque senhas muito fáceis e nem use sempre a mesma senha para diversos sites ou diversos aplicativos, recursos, enfim, programas. Utilize os serviços de autentificação em várias etapas, multifator. Estipule um token onde vai receber ali a informação para liberar o dispositivo que vai ser utilizado ou o sistema que vai ser utilizado. Lembre também sempre do home office, quem estiver em casa. Crie essas políticas de acesso também, segmente os acessos ao banco de dados. Dê acesso somente às pessoas autorizadas e que tenham necessidade de ter acesso àquelas informações. E crie mecanismos de rastreamento, de registro de atividades em relação ao banco de dados, para que se acontecer alguma coisa, você consiga identificar quem foi que fez e por que aquilo aconteceu. Então, existem diversos mecanismos que você pode utilizar para garantir a segurança do seu banco de dados. Esses foram apenas alguns exemplos que eu trouxe aqui, alguns desses que a gente já utilizou aqui em casos práticos nas nossas implementações, nos nossos clientes. Esses são questões ligadas à segurança da informação, mas um ponto também que a gente precisa deixar claro em relação a essa questão é o quê? O programa de adequação e proteção de dados pode ser implementado por qualquer pessoa, né? Assim, você não precisa de ter uma formação jurídica necessariamente para dar essa consultoria em proteção de dados. Mas se a sua formação for no âmbito jurídico ou não for uma
graduação, uma especialidade ligada à tecnologia da informação, ao TI, você vai acabar precisando desse suporte. Então, conte sempre com a ajuda de uma pessoa especializada, de uma equipe especializada em TI, para que, em conjunto com as questões jurídicas, você consiga garantir, sim, uma segurança maior para o seu cliente no quesito a segurança da informação, a segurança do banco de dados, dos dados pessoais dele que ele trata ali dentro da empresa, para dar maior efetividade ao programa de adequação que você está implementando ali naquela empresa. Então, a dica é, conte sempre com um suporte de especialidades, que te complemente, que te ajude a prestar assim, um serviço cada vez mais de qualidade para o seu cliente. Por hoje eu me despeço e agradeço a companhia de vocês e fiquem ligados para os próximos temas que vamos apresentar em breve.